Você já se perguntou por que treina e parece que nada muda no seu corpo? Ou até porque algumas pessoas evoluem rápido e outras ficam meses na academia sem ver diferença nenhuma? Hoje eu vou te mostrar as 7 melhores dicas para maximizar os seus resultados na academia ainda em 2025. Eu sou Rafael Lund, personal trainer há quase 20 anos, mestre em ciência do desporto, fundador do Grupo Lund, onde a gente tem um estúdio de treinamento personalizado, prescrição de treino individualizado através de aplicativo, ensino para outros profissionais, enfim, a gente tem bastante coisa. E aqui no canal eu compartilho conteúdo baseado em evidência científica que eu consegui juntar tanto estudando quanto aplicando de forma prática nos últimos 20 anos para ajudar você a treinar com propósito, sem perder tempo e sem ficar baseado em modinhas. Então, já aproveita, se inscreve no canal aqui e ativa o sininho, porque aqui toda semana tem vídeo novo para te ajudar a conquistar um corpo mais forte, saudável e definido. Vamos lá! Primeira coisa, vamos para as dicas principais, vamos para o que realmente vai mudar o seu corpo. São princípios simples, mas poderosos que eu aplico há quase 20 anos com clientes reais, desde mulheres comuns até atrizes como Juliana Paz, Flávia Alessandra, Agatha Moreira, Tata Werneck, Débora Seco e diversas outras que eu atendo aqui. Número 1. Movimentos compostos ou multiarticulares. Eu vejo que muita gente entra na academia e faz o que é mais fácil. Senta numa cadeira extensora, numa cadeira flexora. Não que isso não precise fazer parte do seu programa, precisa. Mas se você colocar todas as suas energias só em adutora, abdutora, extensora, flexora, tal, talvez você não tenha o resultado que você gostaria. Então é importante que você consiga e desenvolva a sua habilidade, a sua capacidade de realizar movimentos como agachamento, levantamento terra, supino, puxada, passadas. São esses que realmente constroem força, massa muscular, definição, que efetivamente mudam o seu corpo. E por quê? Porque eles ativam vários músculos ao mesmo tempo, aumentando também o gasto calórico e muitas vezes tem mais transferência para a sua atividade na vida real. Então, quando você pega um filho no colo, você realiza mais um agachamento e um desenvolvimento quando você coloca ele acima da sua cabeça, do que necessariamente uma elevação lateral ou uma cadeira extensora. Então, existe uma correlação maior com as suas atividades do dia a dia, por exemplo. E, de novo, não que exercícios isolados sejam ruins, eles são importantes. Inclusive, dentro da nossa metodologia é fundamental que você faça isolados principalmente para o seu posterior de coxa. Quando a gente pensa em exercícios compostos para o posterior de coxa, basicamente a gente faz a extensão do quadril. Quando o nosso posterior de coxa, além de fazer a extensão do quadril, também dobra o seu joelho, flexiona o seu joelho. Então isso é fundamental ter no seu programa. Então não é para você deixar de fazer. O que eu quero é que você não aposte todas as suas fichas nesses exercícios, mas faça uma combinação e uma combinação inteligente, usando eles talvez como coadjuvante. Mas, enfim, isso é importante. Dê prioridade, dê palco para os protagonistas do seu treino, que são principalmente os exercícios compostos ou multiarticulares. Segundo ponto importante, segunda dica fundamental, sobrecarga progressiva. Quando a gente fala em sobrecarga progressiva, muita gente ouve esse termo e acha que é colocar cada vez mais peso. Se fosse assim, hoje eu seria o Hulk, Eu treino há mais de 20 anos, eu sou profissional há 20 anos, mas eu treino há mais do que isso, eu sou profissional, eu comecei a treinar antes de ser professor de educação física e, como você pode ver, ainda não sou o Hulk. Então, não é só uma questão de colocar cada vez mais peso. Quando a gente usa o termo sobrecarga progressiva, o que a gente quer dizer é que eu quero que você dificulte cada vez mais o seu treino de alguma forma. E, obviamente, vai haver um limite, Não tem como você só aumentar o seu peso, senão uma pessoa mais velha ia ter mais força do que uma pessoa mais jovem. E isso até acontece até um determinado momento, mas depois é impossível manter. Então, assim, sobrecarga progressiva é você tentar ir desafiando o seu corpo de alguma forma. Fazendo uma repetição a mais, sim, colocando um pezinho a mais, fazendo drop sets, técnicas avançadas, enfim, colocando alguma sobrecarga, mais exercícios, mais séries, tudo isso são formas de você adicionar sobrecarga, não só o peso. E principalmente por quê? Porque eu vejo muita gente entrar na academia, fazer o mesmo programa lá durante 6 meses, 1 ano, exatamente igual, o mesmo número de séries, mesmas repetições, e como consequência não vem resultado. Talvez você veja resultado no primeiro mês, no segundo mês, mas depois de um tempo você já não vê mais resultado, porque o seu corpo ele precisa ser frequentemente desafiado. Então a gente precisa encontrar uma forma de desafiar ele, de tirar ele da zona de conforto. E você só consegue isso colocando cada vez um pouco mais de tensão no seu corpo. Então esse é o ponto principal.
Não é você simplesmente aumentar só o peso, mas é você tentar evoluir um pouquinho, aumentando o número de repetições com a mesma carga, adicionando séries, controlando o tempo de execução, por exemplo, na fase excêntrica. A gente teve um vídeo falando sobre isso, trazendo exercícios mais complexos. Sim, complexidade é uma forma de você adicionar sobrecarga progressiva, aumentar a amplitude é uma forma. Às vezes você começa na academia fazendo um agachamento pela metade, mas à medida que você continua treinando, você desenvolve a sua capacidade, sua habilidade, sua mobilidade e vai conseguindo aumentar amplitude de movimento. Essa é uma forma de você sobrecarregar um pouco mais o teu sistema, porque você está realizando um movimento com mais amplitude, tem mais movimento acontecendo, de forma simples, né, falando. Então é por isso que eu digo que você precisa estar sempre tentando desafiar o seu corpo de alguma forma, beleza? Terceira dica, treine com intensidade. Intensidade aqui tem algumas questões a serem colocadas, né? O termo intensidade do ponto de vista científico, ele pode ser visto de duas formas. Uma delas é o quanto de peso você consegue colocar, né? Isso é a intensidade de carga. A segunda delas é a intensidade de esforço, que é o quão próximo do seu limite você chega. O que a gente vê é que muitas pessoas treinam com a intensidade errada. O que significa isso? Cara, se eu pedir para você fazer um agachamento para 10 repetições, você vai colocar uma carga lá, sei lá, 50 quilos. E se eu te estimular e falar, vai, se eu colocar estímulo em você, fizer você chegar no seu limite, você vai fazer muito mais do que 10, vai fazer 15, 17, 20. Como consequência, isso significa que você está muito longe do seu limite treinando todos os dias. E é por isso que talvez você não tenha resultado. Então a intensidade aqui sim, tem a ver com a carga que você utiliza, mas essa carga ela tem que estar adequada para o número de repetições que você vai fazer. Se você vai fazer 10 repetições, você precisa chegar perto do seu limite. Não significa que você vai fazer 10 até o limite, porque treinar até a falha significa que você chegou num ponto em que você não consegue vencer a resistência. E você não vai fazer isso no agachamento, por exemplo, senão você não vai conseguir subir a barra, vai cair no chão ou vai ficar preso com a barra nas suas costas. Então é óbvio que você não precisa chegar no seu limite sempre, mas tem que estar relativamente próximo dele, 2, 3 repetições no máximo. Não dá para ficar 5, 10, beleza? E, de certa forma, progredir. É um pouco do que a gente faz nos nossos programas de treinamento, é ajudar o nosso cliente a progredir, utilizando inclusive inteligência artificial. Mas eu vou chegar lá já, beleza? O que a gente tem visto, né, na literatura, diversos estudos mostram que se você conseguir realizar um treino, por exemplo, se você faz a cadeira extensora, vou dar um outro exemplo bem interessante, né? Eu já vi várias pessoas fazendo o seguinte, cara, senta na cadeira extensora, faz 10 repetições, descansa 10, 20 segundos, faz mais 10 repetições, descansa 10, 20 segundos, faz mais 10 repetições. Essa pessoa achou que fez 3 séries de 10, mas não, na minha cabeça ela fez uma série de 30. Né? Ou fez um rest pause, ou fez um cluster, né? Fez alguma técnica nesse sentido, mas foi só uma série. Por quê? Se você só descansa 10 segundos e consegue repetir o mesmo número de repetições, muito provavelmente você está muito aquém do que você deveria. Então, como profissional, a gente tem várias manhas que a gente consegue olhar e perceber se o nosso cliente está treinando de forma adequada ou não. Então, entender que você precisa treinar com a intensidade certa, precisa treinar da maneira correta, é o que vai fazer você ter resultado. Então, grava essa frase. O que não te desafia, não te transforma. Lembra? Tanto a dica 3 quanto a dica 2 seguem essa mesma linha de raciocínio, que é você precisa encontrar uma forma de desafiar o seu corpo, de tirar ele daquela homeostase, né? daquela zona de conforto, beleza? Dica número 4, parece meio óbvio, mas eu confesso que não vai ser. Priorize a técnica antes da carga. Pô, Rafa, mas você acabou de falar treinar com intensidade e aumentando aos pouquinhos. Sim, é óbvio. Mas não adianta você colocar peso numa técnica ruim. Então, lembra que eu também usei o exemplo de aumentar a amplitude é uma forma de aumentar a sobrecarga, especialmente no início. Você pode começar com um movimento mais simples, com um movimento parcial e ir aumentando essa amplitude aos poucos. Então, é comum um cliente iniciante não conseguir quebrar a paralela no agachamento. Ou seja, o que significa isso? O quadril passar do joelho no agachamento no início do treino. Mas à medida que a gente vai treinando, trabalhando mobilidade, realizando o próprio exercício, a tendência é você melhorar e conseguir fazer. Então, priorizar a técnica antes da carga significa, cara, aprenda a se movimentar bem e vá colocando carga aos poucos. Né? Isso é até mais comum no homem, né? O homem tende a querer aumentar o peso e acabar negligenciando um pouco a técnica. A mulher, muitas vezes, acaba negligenciando a carga, né? Assim, tem medo de aumentar o peso e tal. Mas, independente disso, prioriza a técnica e dentro da técnica, amplitude, velocidade de execução são fatores fundamentais. Eu costumo dizer que fazer os exercícios certos, mas da maneira errada, não só vai atrapalhar os seus resultados, como pode aumentar o risco de você se lesionar ou sentir uma dor. Então, se você quer evoluir de verdade, domina o movimento, constrói uma base sólida e só depois vai aumentando o peso de forma progressiva. Né? Então, pega essa regra. Primeiro, técnica, depois intensidade. Mas é preciso colocar intensidade. Não esquece, beleza?
Dica número 5. Você precisa respeitar o descanso. E descanso aqui não significa só o descanso durante o treino, o intervalo entre as séries ou entre os exercícios, mas respeitar também o que o seu corpo precisa para se recuperar de uma sessão para outra. Porque o seu resultado ele não acontece na academia. Ele acontece quando você tem o estímulo realizado na academia, você gerou um estresse para o seu corpo, mas quando você dorme, se alimenta e permite que o seu corpo se recupere, é quando ele vai trazer o resultado de volta, porque o treino é um fator estressor. Você não fica mais forte durante a execução de um exercício, você não fica mais forte quando você está na academia. Pelo contrário, depois de um treino, você está mais fraco. Você muito provavelmente não vai conseguir fazer a mesma... Depois que você terminou um treino, você não vai conseguir repetir ele exatamente igual. Você está mais fraco. Você está sob o efeito de fadiga. E a evolução vem da resposta do corpo a esse estresse. Só que quando você coloca um estresse muito alto, além do que o seu corpo é capaz de recuperar, e não dá tempo suficiente para ele se recuperar, o corpo não se adapta. Por isso que nem sempre mais treino é melhor. Eu costumo brincar que melhor é melhor. Então eu vejo às vezes as pessoas acharem que precisam passar horas na academia, as pessoas acham que quanto mais treino melhor e não é assim. Porque se você coloca treino em excesso, talvez você aumente muito mais o risco do que o resultado que você tem. Além disso, é comum que fazer muito treino acabe te desmotivando. Não só pela fadiga e pelo cansaço, mas pelo tempo que você leva para realizar todo aquele volume. Então eu prefiro fazer menos, mas fazer bem, com qualidade e não perder a motivação para realizar o treino, do que querer fazer 1 milhão de coisas e isso aumentar o meu risco, aumentar a minha fadiga, fazer com que eu não me recupere e acabar sendo pior do que melhor. Dica número 6. Consistência e paciência. Se você não viu mudança depois de 1, 2 semanas, calma. Ninguém constrói um corpo forte em 14 dias. O que realmente importa é repetir o processo com disciplina. Eu costumo dizer que é igual você entrar numa empresa, né? Você entrou hoje e você não vai todos os dias. Você vai meio mais ou menos. Será que você vai ter resultado? Vai ser promovido? Muito provavelmente não. Porque você não está fazendo o que você deveria fazer, você não está indo com a frequência adequada. A segunda coisa é, mesmo que você vá todos os dias, mas vá nas coxas, será que você vai ser promovido? Não, porque você precisa estar lá, precisa trabalhar bem, as pessoas precisam perceber disso para poder te promover. E a terceira, cara, mesmo que você vá todos os dias, trabalhe como ninguém, você vai ser promovido na primeira semana? Muito provavelmente não, porque é preciso tempo para que isso aconteça. E no treino é a mesma coisa, você precisa ter frequência, você precisa treinar com intensidade, você precisa esperar o tempo fazer o seu trabalho. Treino após treino, mês após mês, e quando você menos perceber, a mudança vai aparecer. Inclusive é engraçado porque muitas vezes nem a gente que percebe, a gente fica se olhando no espelho todos os dias, mas é quando alguém fala assim, nossa, como você emagreceu, caraca, você tá diferente, o que você está fazendo? Então, isso é uma das coisas que mais acontece. Aqui no estúdio a gente teve um caso muito engraçado que aconteceu agora há pouco, antes de eu vir gravar esse vídeo. Um aluno nosso chegou para treinar, o Valtinho, e ele, caraca, Valtinho, como você emagreceu e tal, não sei o que, tá tomando o que? Tá usando a canetinha? Nem vou falar o nome da canetinha, mas enfim, tá na moda, tá todo mundo usando. Ele, não, pô, aqui foi no talento, sem canetinha, emagreceu 4 quilos em 1 mês e pouquinho, 2 meses, o que é algo muito interessante para alguém como ele, né, que tava com muita dificuldade de perder peso. Então hoje a gente vive um mundo em que todo mundo acha que pode usar qualquer coisa, facilidades e tal, quando na verdade, cara, se você fizer bem feito, todos os dias ali, em algum momento, todos os dias não, né, mas todos os dias que você se propôs a fazer o treino, tá? Quando eu digo todos os dias, é os dias que você se propôs a fazer, não necessariamente os 7 dias da semana. Mas com o tempo vai ser perceptível, vai ficar perceptível, mas é preciso esperar isso. Então o que eu sempre digo é, celebra as pequenas vitórias. Conseguir levantar um pouquinho mais de peso, conseguir completar mais repetições, ou simplesmente não desistir de fazer, fiz o treino mesmo no dia que não estava previsto, ou que eu tive uma série de imprevistos e achei que não ia fazer. É esse acúmulo de coisas que você vai fazendo dia após dia, é o que realmente transforma o seu corpo. Então lembra que você precisa de consistência e paciência. Então, ó, frequência, intensidade e tempo dentro dessa dica, beleza? E por último, nossa 7ª dica aqui, fundamental, é você precisa acompanhar, monitorar o seu progresso. Isso é fundamental. Às vezes você fica confiando na memória, ou você, às vezes, não tá nem aí para isso, todo dia você chega na academia, ou você já sabe mais ou menos de qual que você tem que fazer, ou você entra na academia e faz cada dia um treino totalmente diferente e aleatório, sem saber se você está pegando o mesmo peso, sem saber se você está fazendo mais repetições. E lembra, em vários tópicos eu abordei o fato de que você precisa fazer uma repetição a mais, um pouquinho a mais de peso e tal. E se você não monitorar isso, como você vai saber que você está efetivamente progredindo? Como você vai comemorar
uma vitória. Então não dá para você confiar só na memória. Você muito provavelmente vai esquecer quantos quilos você colocou no supino na semana passada ou quantas repetições você fez no agachamento. Então registrar os seus treinos é o que garante que você vai conseguir evoluir de forma planejada e consistente. Você pode anotar isso num caderno, você pode anotar isso no celular ou, se você quiser, você pode ter um pouco mais de praticidade. Tem, né, uma série de aplicativos que estão sendo usados e eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou até abrir o meu. Esse daqui é o meu treino. Vou iniciar aqui o meu dia e vou mostrar para vocês o que acontece, beleza? Esse aqui é o treino que eu tenho que fazer, no caso, amanhã, né? Então aqui, ó, vou iniciar o treino. Quando eu inicio o treino, a gente tem duas coisas que acontecem. Primeiro, eu tenho aqui anotado qual exercício eu tenho que fazer, por exemplo, né, para amanhã eu vou ter que fazer o supino inclinado com barra, e eu tenho uma previsão do peso que eu deveria usar. Essa previsão é dada através de uma inteligência artificial que a gente programou para fazer tudo certinho, considerando a nossa maneira de pensar. Mas tudo bem, beleza? Não necessariamente eu preciso da inteligência artificial, mas se eu clicar aqui e olhar o histórico, tem os vídeos do exercício, como é que faz e tal, se eu tiver alguma dúvida, mas se eu olhar no histórico eu tenho o que eu fiz na semana passada. Ó. Na semana passada eu fiz com 115, essa semana a inteligência artificial está sugerindo 120 para o mesmo número de repetições, 8 repetições, ou seja, ele está tentando progredir. Eu posso dizer que eu não vou conseguir fazer 115, por exemplo, que eu não vou conseguir fazer 120. Se eu colocar 115, repara, ela automaticamente coloca 9 repetições para você fazer, porque o objetivo é que você progrida, nem que seja uma repetição a mais. Então aqui eu tenho tanto a forma de monitorar o que eu faço, né, e programando o que eu estou fazendo, mas um estímulo para eu progredir de alguma maneira e sugestões de cargas para que eu não esqueça o que eu tenho que fazer. Beleza, eu vou fazer com 115 porque eu acho que 120 vai ficar muito pesado, aí eu vou tentar fazer 9, ou vou fazer o que o aplicativo sugeriu, vou confirmar a previsão. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso em todos os exercícios, né? Todas as coisas eu tenho aqui sugestões de cargas, tenho o que eu fiz na semana passada, consigo olhar o histórico, consigo olhar vídeos e tal. Então esse aplicativo é o que me ajuda a ter certeza de que eu estou fazendo tudo aquilo que eu ensinei para vocês aqui, né? Então essa é a nossa maneira de pensar e progredir. Enfim, fica mais fácil para que a gente consiga efetivamente saber se a gente está fazendo tudo certo ou não. Bom, essas foram as minhas 7 melhores dicas para maximizar os seus resultados na academia ainda em 2025. Eu estou gravando esse vídeo em setembro, não sei quando você vai ver, mas ainda dá tempo de você mudar o seu corpo. Agora, só depende de você. É aplicar e manter a consistência. E se quiser acelerar esse processo, com treino personalizado, acompanhamento da minha equipe, clica no link da descrição e vem conhecer o Lund Online. Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, né, dá um clique ali no sininho e compartilha esse vídeo com quem também merece treinar com inteligência e ter resultados de verdade. Vamos juntos transformar o seu corpo nesse ano ainda de 2025 para que ele seja a sua melhor versão. É isso, galera. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!